Na aula passada a gente aprendeu sobre a função goal, lida ao contrário, né? E aí, se você tem y igual a ln de x, a gente descobriu algumas coisas interessantes. Uma delas é que o ln de 1 é zero. Me diz aí no chat, por que o ln de 1 é zero? Responde aí. E a gente também definiu um número chamado e, que o ln de e dava 1. E a gente disse que isso aqui é uma definição. Ou seja, o cara definiu e pronto. Existem outras formas de definir isso, a gente vai ver mais adiante, tá? Mas isso é uma definição. O que mais que a gente viu? A gente sabe a derivada dessa função, sabe a derivada do ln, que é 1 sobre x. Demonstrou várias propriedades, mas uma coisa interessante que a gente viu o gráfico. Eu perguntei por que o ln de 1 é zero, deixa eu ver se alguém falou ali. Porque não tem área. Que barato. Vocês estão até me sarando a minha gripezinha aqui. Porque não tem área, exatamente. Essa função tá clara para mim. Tá clara, fácil de entender. Aqui é o x. Vai calculando essa área aí, ó. Essa área é o ln de x. Isso se o x for maior que 1, né? Então você consegue entender, por exemplo, o ln de π. O que é isso? Área entre 1 e π. Fácil de entender, muito fácil. Eu defini uma função, está bem definida, eu consigo entender tudo, ln de π. Agora eu vou definir uma outra função, que é a função exp, exp. A função exp é simplesmente a função inversa do logaritmo, do ln. Olha como é que é simples. Ah, e para as meninas, vocês vão adorar a função exponencial, porque tá vendo que o ln vai para o infinito? A exponencial também vai, x ao quadrado vai para o infinito, x à quinta. A exponencial não perde de nenhum polinômio na corrida para o infinito. Ela é uma menina super poderosa, a gente vai aprender hoje sobre ela. Se você quiser fazer uma tatuagem, faça assim, exponencial. Eu vou te mostrar como escreve ainda, pera aí. A função exp de x então vai ser o seguinte, você lembra como é que é uma função inversa? Você primeiro passa uma bissetriz aqui, ó. Essa é y igual a x, tá? Pega o espelho dessa função. Essa é a função y igual a exp de x. A primeira coisa que você aprendeu sobre a função exponencial foi o seguinte. A função exponencial, ela é definida, olha o ln, o domínio dele são os x positivos. A exponencial não, ela vale para qualquer x, tá vendo? Para todo x você tem um y associado. Então, domínio da exponencial são os reais. Uma coisa legal da exponencial é que ela é sempre positiva. Olha que legal. Domínio da exp de x são os reais. Outra coisa importante, exp de 0, 1. Olha o gráfico. Tá vendo? No zero ela dá 1. Ela é a função inversa do ln. Olha lá. Exp de 0, 1. Outra coisa importante, a exponencial de x é sempre maior que zero. 3 informações muito relevantes aí para você, com base apenas nesse gráfico aí, ó. Olha só, pelo gráfico você já deduziu 3 coisas importantes. O domínio da exponencial são os reais. A exponencial de 0 é 1. A exponencial de x é sempre positiva. E aí, como a exponencial e o ln são funções inversas, o que a gente já pode concluir? A identidade das funções inversas, né? Que elas se cancelam. Olha lá, setinha para um lado, setinha para o outro, isso eu mostrei na aula anterior. O exp do ln de x é igual a x. E o ln da exponencial, se você aplica duas funções inversas, elas se cancelam. Só que isso aqui, o ln de x, lembra que a função inversa você tem que saber em qual domínio você está aplicando. Aqui só vale para x positivo. E aqui vale para qualquer x que você imaginar na sua cabeça. Real, né? O que você tem que saber?
A exponencial é a função inversa do ln. E o ln, por sua vez, é claro que é a função inversa da exponencial. Só que a gente definiu o ln primeiro. Por quê? Porque o ln faz sentido definir, olha lá, é a área ali embaixo. Pronto. É fácil de entender a área. Agora eu estou tentando entender essa função ESP. Vamos entender ela melhor? Vamos derivar? Derivar é bom demais, né? Nem sabemos nada da função e já vamos derivar. ESP de x. E daí, o que você faz? Função inversa. Eu vou aplicar a inversa porque eu vou utilizar o que eu já sei. Olha que interessante. Eu vou aplicar o ln dos dois lados. Você entendeu? Olha lá. Eu apliquei y é ESP de x. ln de um lado é ln do outro. Regra da balança. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Nós fizemos nesse curso, né? Lembra? Até a gente fez um Math Names lá. ln de y é igual a ln de ESP de x. Só que ln de ESP de x, me responda aí, quanto que é isso aqui, ó? Eu vou circular aqui, eu quero que você me responda quanto que dá isso aqui. Vou colocar vocês para aparecer aqui junto comigo em 1, 2, 3. Pá! Agora você ficou impressionado, hein? Vai lá. X, exatamente, meus amigos. X. Exatamente, exatamente, exatamente. Então é o seguinte. Então isso dá x, porque são funções inversas, se cancelam. ln de y igual a x. Até aí tá tranquilo. O que eu vou fazer agora? O que nós faremos com esse resultado? Vou fazer o seguinte. Derivada com relação a x disso aqui é igual a derivada com relação a x de x. Entenderam? Olha lá, derivei dos dois lados. Derivada com relação a x de ln de y é igual a derivada com relação a x de x. Tranquilo, tranquilo, não passa nada. E aí? Ln de y, tranquilo. Qual é a derivada desse negócio? Qual é? Não. Matheus, já te expliquei que não pode errar uma coisinha aí, cara. Eu te dei a dica. Você perguntou do abacaxi, você até fez uma pergunta. Derivada de ln. Qual é a derivada de ln? Vou dar uma dica. Derivada de ln de abacaxi é 1 sobre abacaxi vezes abacaxi linha. De ln de y é o quê? Isto, Matheus, valeu. É isso mesmo. 1 sobre y vezes y'. Não pode esquecer, isso é a regra da cadeia, hein? Por quê? Porque você está derivando com relação a x, ó. Se você está derivando com relação a x, então você tem que derivar até chegar em x. Ali não chegou em x porque você não sabe quem é y, né? Até que eu sei, mas deixa quieto. Isso é igual a derivada de x. Qual é a derivada de x? 1. E daí? Olha que genial. Passa o y para lá. Y' é igual a y. Y' é igual a y. Derivada de exponencial. Ela mesma. Só que agora está na hora da gente fazer uma descoberta. Lembra que a gente tinha escrito ali assim, ln de e é 1. Por quê? Alguém definiu esse número? Euler definiu esse número como sendo aquele valorzinho ali de 1 até x, esse x, quando for e, aquela área é 1. Quanto que é e? E. 2,71828182846. Depois em APC pede para o seu professor deduzir isso aí. Você consegue fácil descobrir o E com quantas casas você quiser aí, tá? Mas, ou então você escreve E no Google. Mas você calcular o E é outro nível, né? Você já sabe como é que funciona, tá bom? Então, relação entre ESP e o número E. Eu vou pegar uma função y e vou chamar de ESP de x. Se eu aplicar o ln dos dois lados, vai ficar ln de y é igual a ln do ESP de x. Ln de y é igual a x. E daí? Eu tenho uma ideia. Olha que ideia legal. Eu sei que
Eu posso sempre multiplicar uma expressão por 1 ou somar zero. Eu vou multiplicar por 1 aqui. Legal. E daí? Daí nada. Ou, peraí, existe alguma coisa com o número E que dá 1. Me diga, me diga, me diga, me diga. Não. ln de E, exatamente. ln de y igual. Alguém falou assim, E elevado a x. A gente não faz sentido você levar E a x. Por quê? Porque você não sabe o que significa isso. Quanto que é E elevado a π? Não faz sentido. E elevado a zero, você não provou que isso dá 1, não. Você provou que o ESP de zero que é 1. Você não provou que E elevado a zero é 1. Você está utilizando uma informação que a gente está tentando provar passo a passo. O ln de E dá 1. Então vai dar isso aqui, ó. X vezes o ln de E. ln de E dá 1. Só que o ln tem uma propriedade muito importante, que é a propriedade do peteleco. Então eu vou pegar esse x aqui e passar ele para o expoente. Poxa, se o ln de alguma coisa é o ln de outra coisa, que conclusão que você tira? Quanto que é o y? O y é E elevado a x. Olha que legal. Você acabou de provar que ESP de x, na verdade, é o número E elevado a x. Você acabou de descobrir um mundo novo. A função ESP, na verdade, é a mesma coisa do número E elevado a x. Você acabou de entender o que é um número elevado a qualquer outro número. Como assim? Quanto que é E elevado a π, por exemplo? O que significa isso? E elevado a π. Deixa eu só fazer mais algumas conclusões antes. Olha lá. Foi isso que a gente provou, que a exponencial é a mesma coisa do E. O que significa, tudo que a gente fez para o exponencial, para o ESP, vale para o E. E elevado a zero é 1. Você agora provou mesmo que o número E elevado a zero é 1. A partir disso, você consegue provar todos os outros números, menos o zero. Você provou que E elevado a x é sempre maior do que zero. Pode colocar qualquer x ali. Você provou que a derivada da exponencial é ela mesma. Essa é outra forma de escrever exponencial, tá? E elevado a x. O que mais você provou? Que ln de E de x é igual a x. E do ln de x é x também. Isso vale para x positivo, isso vale para x pertencente aos reais. Tudo isso aqui foi o que a gente provou. Tudo isso aí tá valendo. Tudo. É lindo, né? Olha lá, vamos lá em cima. Cadê o ESP de zero? Aqui, ó. ESP de zero. Onde está ESP de zero? Agora você vai pôr E de zero. É a mesma coisa. ESP de x é E de x. Aqui você vai colocar E de x maior do que zero. Olha lá, qualquer E de x. Aqui você vai pôr, aqui no ESP de alguém, aqui você vai pôr E do ln de x. Aqui você vai pôr ln de E elevado a x. Entendeu? Aonde está ESP, você vai pôr E elevado a alguém. ESP de 2 é E ao quadrado, E de 2. ESP de x é E de x. Gostaram? É lindo, né? Vem comigo, vem comigo. Vamos tentar entender esse E elevado a π.